Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma aula diferente. Essa aula ela faz parte do nosso workshop Quick Mind Express, de aprendizagem acelerada, e vocês tiveram a oportunidade já de assistir duas aulas sobre hiperfoco. Essa terceira aula vai ser diferente. Nós vamos falar exatamente, eu vou responder algumas perguntas que esses dias eu coloquei nos meus stories e as pessoas mandaram para mim, né, quais são as maiores dúvidas que elas têm sobre aprendizagem e não tinham a quem perguntar. Então, foram muitas, mas eu resolvi selecionar algumas, porque tem coisas muito parecidas, então eu escolhi algumas para poder trazer aqui para vocês. E assim, tem uma turma aqui comigo agora ao vivo, então eu vou fazer as perguntas que estão aqui, mas também vou responder as perguntas que quem está aqui comigo agora ao vivo quiser fazer e tal, a gente vai, tá bom? Então, vamos lá. E só para deixar registrado que nós acabamos agora, para você que está vendo só a gravação, nós acabamos agora, encerramos agora o Quick Mind Express. Foram 9 horas, né, de aprendizagem acelerada na veia, né? E aí, assim, estar com as pessoas hoje, né, fazer desse dia um dia especial, diferente, para mim fez um bem muito grande. Então, é isso, né? Eu deixei apenas registrado, foram 8 horas, na realidade, estão me corrigindo, não foram 9, né? Então, aqui a gente trabalha com ética, foram 8, tá? Então, vamos lá, gente. Primeira pergunta, diz assim, a Maiara é ótima, gente. Primeira pergunta diz assim, como tornar seu cérebro uma esponja? Nós acabamos de ver aqui, a última aula do Quick Mind Express foi sobre memorização. O cérebro, ele já é uma esponja, tá? Ele já é uma esponja em que sentido? Ele é capaz de absorver qualquer coisa. Só que nem tudo que você absorve é interessante, nem tudo é necessário. Então, existe um processo quase como se fosse uma filtragem que o seu cérebro faz para absorver só o que interessa. Mas existem muitas técnicas, e aqui no workshop nós falamos de 6 técnicas dentro da memorização, fora outras tantas técnicas que, no decorrer das próprias técnicas de estudo, nós falamos, que faz com que o seu cérebro seja capaz de absorver o máximo possível de coisas. Então, lembra o seguinte, você pode sim memorizar o que você quiser, você pode sim ter essa memória extraordinária, mas você precisa dar uma utilidade para aquilo. Você precisa dizer para que você quer aquilo, senão você vai só gastar energia. E tudo que o seu cérebro não quer é que você gaste energia. Segunda pergunta, leitura dinâmica funciona mesmo? Eu não falei sobre leitura dinâmica nesse workshop, apesar de fazer parte do método Quick Mind. Por quê? Porque, no caso, a leitura dinâmica, ela leva um tempo maior para você chegar no nível para ler, por exemplo, esse livro. Ó, vamos dizer para vocês aqui, ó. Esse livro é o manuscrito original de Napoleão Hill, certo? Ele tem... Eu estou olhando o número de páginas, porque é assim que a gente estuda aprendizagem acelerada, tá? Ele tem 781 páginas. Isso é o manuscrito original das Leis de Triunfo. São 700 páginas. Então, se você quer leitura dinâmica disso aqui é possível? Eu não sei em quanto tempo você lê isso aqui, mas uma pessoa que lê 600 páginas por minuto, ela consegue ler isso aqui provavelmente em 4 horas ou menos, 600 certo? Não, 600 palavras, 600 palavras, gente, 600 palavras por minuto, tá? Então, ela lê isso aqui em 3 horas, 4 horas, tá? Então, o que acontece? Funciona assim. Agora, tem muita gente que trabalha com a leitura dizendo assim, eu leio 10.000 palavras por minuto. Gente, a questão não é palavra por minuto que você lê. Eu quero saber quantas palavras por minuto você lê e você consegue reter.
Não me interessa só você ler rápido. Você pode ler esse livro rápido. Agora, eu quero saber se ao final dele eu digo assim, agora conta para mim o que o livro diz. E você sabe me dizer. Então, a leitura dinâmica, a que eu ensino, pelo menos, é uma leitura com retenção. É uma leitura com retenção, não é uma leitura por ler. Tá? Então, sim, a resposta é sim, leitura dinâmica funciona. Agora, eu, particularmente, não vejo necessidade, né? Pelo menos os meus mentorados, eu nunca precisei trabalhar com 2.000 palavras por minuto, né? Nunca chegou a esse ponto. Agora, existem técnicas que você mira no ponto central da página e seu olho faz tch, e você consegue memorizar a página toda, né? Agora, isso aí são muitos anos de estudo e você tem que ver se é interessante para você, porque exige uma disciplina e uma dedicação nível hard. Então, é uma questão de necessidade. Outra pessoa colocou assim, tenho TDAH, consigo aprender o que estudar? Então, TDAH, né, que é o transtorno de aprendizagem, né, a pessoa que tem distúrbio de déficit de aprendizagem acelerado. Então, ela tem um transtorno e tem problema. Tem gente que tem hiperatividade, transtorno de déficit de aprendizagem e hiperatividade, e tem gente que não tem hiperatividade, ela tem só um transtorno de aprendizagem. Você consegue estudar? Na realidade, aprender o que estudar, né? Foi a pergunta da pessoa. Consigo aprender o que estudar? Eu copiei tal qual. O que acontece? Depende eu acho que talvez a pessoa quis dizer se ela conseguia aprender de forma acelerada. Não sei, eu não sei quem fez, não lembro quem fez a pergunta. Não anotei quem fez a pergunta, só anotei a pergunta. Então, assim, depende do seu nível de déficit de atenção, tá? Depende, toma medicação, não toma, porque existem pessoas que têm problema de déficit de atenção, que é uma coisa simples de resolver. É um transtorno, mas é simples, então ela consegue aprender de boa, mas tem pessoas que às vezes estão num nível tão complexo que eu digo assim, ó, primeiro vai estabilizar isso e depois você volta que a gente consegue terminar, certo? Então, não dependendo do nível que está esse transtorno, às vezes você pode ter mais dificuldade sim, tá bom? Outra pessoa botou assim, não tenho tempo, devo parar a academia e estudar no horário da academia, no caso, né? Primeiro, eu acho que eu falei isso, acho que ficou claro isso quando eu falei em gestão do tempo, que não existe esse negócio de não ter tempo. Existe você ou não ter prioridade, ou você tem coisa demais, e aí a gente tem que ir cortando essas coisas. E eu não acho que você deve parar a academia. Por quê? Porque uma das coisas que fortalece tua produtividade, tua aprendizagem, é o teu não sedentarismo, é alguma atividade física, que seja caminhar, mas alguma coisa seu corpo tem que fazer. Principalmente, se você vai fazer uma prova, como a da FunSaúde, por exemplo, onde você, se for nível superior, vai passar 4 horas sentado, e se você for nível médio, são 3 horas e meia. E eu lhe garanto que se você não tiver preparo físico, sua mente não vai conseguir permanecer centrado com atenção durante 4 horas ou 3 horas e meia, sentindo dores horríveis. Não vai, gente, não adianta. Tá? Então, não, vamos organizar o seu... E assiste a aula de plano de estudo, tá? Organiza seu plano de estudo e fica na academia. Tenho muitas distrações. Mudar de lugar ajuda? Ajuda. Ajuda, sim. Só que a gente tem que ver o seguinte, as distrações são externas ou internas? As distrações são pessoas e tal, ou é você mesmo com seus pensamentos? Você fica tendo pensamentos disfuncionais. Assiste a aula que você vai entender um pouco melhor. Mas aqueles pensamentos repetitivos, se for isso, não necessariamente mudando de ambiente vai resolver. Você precisa detectar o que está causando isso para assim resolver, mas não o ambiente necessariamente. Mas muitas vezes são muitas distrações naquele ambiente. Eu falei para vocês aqui, ó, meu ambiente de trabalho, de estudo é muito clean. Ele é muito básico. Eu não coloco um monte de coisa perto de mim, não. Eu só coloco o que eu vou fazer. Terminei de fazer, terminei de estudar aquilo, eu amo o livro, e assim, eu sempre coloco o livro que eu estou estudando naquele momento e lendo naquele momento.
Tem alguns, eu acho que em um vídeo anterior, se eu não me engano, tinha um livro Foco ali atrás. Era o livro que eu estava finalizando, que eu finalizei para dar aula para vocês, inclusive. Revi o livro para ver se tinha alguma coisa que eu podia agregar. Agora eu estou com esse. Então, sempre fica ali no meu lugarzinho de leitura o que é que eu estou lendo agora. Então, fica aquilo ali e o que eu estou estudando. Ponto. Terminei, guardo. Se for estudar outra coisa, eu pego a outra coisa. Organização, gente. Não tem coisa melhor para você aprender do que organização. Sexta, sinto que aprendo melhor estudando em grupo. É bom? É e não é. É e não é, tá certo? Eu não sei por que que você se sente melhor estudando em grupo. Pode ser por causa das companhias, não que você consiga aprender mais. Por quê? Porque, assim, cada pessoa tem um estilo de aprendizagem diferente. Cada um tem um estilo de aprendizagem. Então, pode ser que o seu estilo seja diferente do meu. Eu tenho um time diferente, e aí você acaba interferindo no meu time de aprendizagem. Isso acontece demais. Então, assim, o interessante é você entender isso. Isso está te atrapalhando? Por que que você está estudando em grupo? Você está aprendendo ou você gosta por causa da companhia? Isso é uma pergunta que você precisa se fazer, mas se está funcionando. 7. Tenho muita dificuldade de aprender. Que profissional devo procurar? Tem que entender por que que você tem dificuldade de aprender. Porque, assim, uma das coisas que existem muito erradas, tá? Muito erradas mesmo, são diagnósticos de transtorno de aprendizagem. Muito. Por quê? Porque, às vezes, principalmente a criança, né? Ela fica dispersa. Não, esse menino aí tem transtorno de aprendizagem, ele tem transtorno de atenção, isso é déficit de atenção. Então, assim, eu preciso ver, será que é isso mesmo? Gente, ó, na aula que eu falei de emoções, você vai ver lá a parte que eu falo em estado de flow. Se aquela criança ou você tiver muitas habilidades, e você não estiver sendo desafiado o suficiente, aquilo é muito chato para você. É muito chato. Você se aborrece demais. Então, esse aborrecimento faz com que você não aprenda. E não necessariamente você tem algum transtorno, você tem algum problema. Então, a gente precisa ver o que que é, tá? Se isso é muito grave, se você já testou várias coisas e continua assim, então existem 2 profissionais que você pode procurar, mesmo para diagnóstico e tratamento. Um é o neurologista, tá? O neurologista que vai fazer um diagnóstico e depois um psicopedagogo que vai fazer um acompanhamento. Então, o neuro faz um diagnóstico, você vai no psicopedagogo e faz um trabalho. Dependendo, né, tem algumas pessoas, tem um outro profissional que é fenomenal, que é o neuropsicólogo. Então, o neuropsicólogo, você consegue fazer vários testes, né, que aí, muitas vezes, o neurologista, ele passa para você fazer os testes primeiro, com os testes na mão, ele valida, ele termina lá de boa e dá o diagnóstico, certo? Então, neuro e depois psicopedagogo, beleza? 9. Já fiz vários concursos, não passo em nada. É porque sou pouco inteligente? Pois é, me perguntaram isso. Como eu disse ainda há pouco, né, na finalização do Quick Mind, eu disse o seguinte, eu não falei de inteligências, né, aqui, que eu falo inteligências no plural, porque realmente são várias, mas, assim, não é questão de inteligência. Na minha opinião, é questão de estratégia. É questão de você não ter a estratégia certa para você. Porque nós tivemos oportunidade aqui no workshop de falar eu não sei nem eu não contei quantas técnicas, eu não contei quantas eu dei, mas são muitas técnicas de estudo. Alguma vai ser melhor para você. Eu citei até um exemplo aqui, né, de uma mentorada minha, que ela não passou da primeira vez no mestrado, mas ela passou no mestrado e no doutorado com uma técnica que foi excelente para ela. Excelente. Fez todo sentido do mundo e foi excelente.
Então, até então, ela estudava, ela não estudava nem passou a estudar. Não é isso, gente. Ela estudava muito, mas não com a técnica suficiente para memorizar e para evocar essa memória, para trazer, para lembrar na hora da prova. Simples assim. A técnica certa fez com que ela passasse. Então, tem toda uma estratégia e tal. Se você está assistindo primeiro essa aula, tá? Se você está assistindo, está fazendo assim uma maratona, está maratonando, e você está assistindo as 3 aulas para depois ir para o workshop, então lá no workshop você vai entender melhor o que eu estou falando com as técnicas, tá? E você vai, quando eu falar em estilo de aprendizagem, você vai ver que tem um método que chama VARC. Então, esse método VARC é o estilo de aprendizagem. Qual é o seu estilo de aprendizagem? Aí você seleciona a técnica de estudo melhor para ti. 10. Você faz acompanhamento individual até o concurso? Nossa, a Maiara contou, gente, 14 técnicas, olha. Muito bom, Maiara, muito obrigada pela informação, show. Então, assim, o acompanhamento individual, ele pode ser feito sim. Apesar de que eu acho o acompanhamento em grupo mais rico, porque no acompanhamento em grupo, que é a mentoria, né, o próximo passo do Quick Mind, que é o QM avançado, é o Quick Mind avançado, é o próximo passo, eu consigo dar uma orientação direta para você. Aqui no workshop, você vai ver que em alguns momentos, algumas pessoas falaram, mas não é o objetivo. Se todo mundo tivesse na sala, se todos os inscritos, né, tivessem aqui, talvez você está me assistindo e não entrou no curso hoje, vai ver só a gravação, eu não teria conseguido nem deixar ninguém falar, porque não é possível pela quantidade de pessoas inscritas. Mas na mentoria, não. Na mentoria é um número menor de pessoas e eu consigo escutar você e te responder. Na mentoria individual, eu faço isso, sim, mas, assim, logo preto no branco, né, que eu gosto de ser muito direta, objetiva, é um valor mais alto e em grupo, normalmente, é um valor mais acessível e o resultado, ele é tão bom quanto, tá bom? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. As 10 questões que eu tirei, né, que eu selecionei, que eram muitas, então eu selecionei essas para trazer para você. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Acredito que pela discussão e por conseguir gerar compartilhamento, por exemplo, ter oportunidade de ensinar algum conteúdo. Maiara traduz para mim isso aqui, que eu acho que foi dentro de um contexto que eu falei, eu não estou conseguindo linkar. Isso, Tá? Aurenívia, foi quando você falou que determinada pessoa disse que se sente melhor estudando em grupo, em relação a estudar individualmente. Ah, perfeito, perfeito. Pode ser, Maiara, mas eu acho assim, ó, se você vai usar em grupo uma técnica que a gente ensinou, que é a técnica de Feynman, se você vai usar isso para trabalhar a questão da educação, do ensino mesmo, seria interessante você estudar antes e chegar com isso preparado. Aí eu acho que a técnica é válida, de verdade. Porque você vai ter várias pessoas, né? Pois é, você vai ter várias pessoas que funcionam de maneira diferente, elas funcionam de maneira diferente, e aí você vai ter que se virar para encontrar a melhor forma para explicar para cada perfil de pessoa. Aí, show de bola. Eu fazia muito isso na faculdade, muito mesmo, sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu adorava, sempre gostei de dar aula, né? Bom, para as pessoas corajosas que estão comigo até agora o dia todo, alguma pergunta? Alguém tem alguma observação, alguma pergunta? Não necessariamente alguma observação das perguntas que eu fiz, mas alguém quer perguntar alguma coisa a mais? Diga, Cristiane. Aurenívia, como você sabe, a minha mãe está com desenvolvimento, né, de problema de memória, né, início de Alzheimer e tudo, e algumas técnicas que você falou aqui, eu me vejo muito, a Nádia falou também durante o curso da brincadeira com o filho da escola, e você falou do ensino, eu acho também importante a gente fazer essas técnicas de aprendizado para a gente, para a família, que era uma maneira de eu ajudar a minha mãe, brincando com ela também com palavras
que não é do cotidiano dela, mas é necessário, por exemplo, para eu aprender. Então, eu poderia interagir com ela e fazer com que ela reforce a memória, né? Com a brincadeirinha das letras ou da categoria. Você tem alguma coisa a dizer que a gente possa ajudar assim, os idosos na manutenção da memória também? Você disse que a melhor forma de aprender é ensinando, então... Exatamente, é ensinando mesmo. Cristiane, o que você falou é a coisa mais básica, simples, fácil e efetiva. É você pegar mesmo coisas, como ela é uma pessoa letrada, né? E mesmo quem não é, certo? Mesmo se fosse uma pessoa que não tivesse estudo, dá para fazer com outras coisas, certo? Com outras figurinhas, e mostrava só a figura para ela dizer o que era. E você pode associar a palavra com a figura, porque são áreas cerebrais diferentes. Então, você já está trabalhando duas áreas numa coisa só. E você ainda pode fazer uma terceira coisa, que é você, por exemplo, aí você teria que pedir aí a Thaís para lhe ajudar, alguém, porque aí mexe com mais aplicativo, com mais coisa, mas ó, você pode juntar, por exemplo, você mostra, eu vou dar um exemplo assim bem básico para você entender e você adequa. Você pode botar uma imagem de uma vaca, com o nome da vaca e com o barulho que a vaca faz. São 3 áreas cerebrais diferentes. Se você não quiser trabalhar o barulho que a vaca faz, você pode associar uma música àquela vaca. Então, o que vai acontecer na mente do idoso? Ele faz assim, vamos supor que você coloque, eu não sei o que ela gosta, mas você vai usar o que ela gosta. Certo? Se ela gosta das músicas antigas, né? Se ela tiver bom gosto como eu, ela vai gostar de Altemar Dutra. Então, você coloca a vaca, um exemplo, né? Você coloca a vaca e coloca bandeira branca. Então, quando ela vê a vaca e o nome, a música começa a tocar e ela começa, bandeira branca. Eu fico toda arrepiada. Eu estou atingindo várias áreas cerebrais diferentes. Essas áreas cerebrais diferentes é que fazem com que o meu cérebro não morra. Porque, de verdade, a gente vai parando, a gente sabe disso, que o nosso cérebro ele vai, né? Apesar de que antigamente a gente tinha uma informação, hoje nós temos outra, né? Que a gente achava que morreu, e hoje a gente sabe que não é assim. Tem vários neurônios para nascer, e muitas vezes eles não chegam nem a nascer, que a gente não ativa, nem chega a nascer, porque eles não, né? Eu lembro muito bem, tem um fenômeno, né, quando a gente fala de farmacologia, né, aqui tem pessoas da área de saúde também, né, Carlinha e tal, Stephanie, a Cristiane, tudo, eu. Então, assim, tem um mecanismo de ação de upregulation, geração de novos receptores na membrana. Então, isso nasce quando necessário. Então, aqui, Altemar Dutra, não é bom, Naldinho, é muito bom. Então, eu adoro, não vou mentir, gente, desculpa aí, tá? Mas eu gosto, mas assim, é eclético, uma mente eclética, porque eu coloquei aqui para vocês Cia, Cascada, não sei o quê, mas é porque eu gosto. Então, assim, você conseguir trabalhar essas áreas cerebrais diferentes vai fazer, meu Deus, é um outro nível, Cristiane, um outro nível. Começa do básico e vai. Aí você não começa tudo de uma vez, você vai agregando. Palavra com imagem. Palavra com imagem, som do animal. Palavra com imagem, uma música. Coisas. Existe, inclusive, não é uma brincadeira. É tipo um jogo que a gente faz quando você quer aumentar a tomada de decisão. Eu fiz um curso exatamente sobre isso, que, nossa, é um monte de empresários, cara, tudo, né, e tudo brincando, fazendo uma brincadeira de movimento. Agora bate, palma, faz assim, era o povo pulando, não sei o quê. Mas é para quê? Para que o cérebro faça uma série de conexões, certo? E ele comece a agilizar as coisas, eu não preciso pensar para lhe responder, eu respondo rápido. Por quê? Porque na hora que você me faz a pergunta, quando você falou da sua mãe, eu associei imediatamente ao que você já tinha me dito, então imaginei que já fosse isso, e associei a memorização, e a resposta sai.
porque existe uma associação, um caminho que você faz na sua cabeça. E a gente pode fazer a mesma coisa com o idoso, certo? Muito obrigada. Excelente. Valeu, tamo junto. Alguém mais? Que mais? Parece que começa a outra proposta do questionário. Do questionário. Ah, sim, eu vou falar aqui logo. Gente, é o seguinte, ó, olha que coisa legal isso aqui, ó. Eu coloquei para vocês, né, um questionário recente, tá? Agora recente. E aí, por e-mail, mandei por e-mail o questionário. Aí eu estou aqui com a resposta, eu não tinha visto isso ainda. Mas aqui eu estou com as respostas. 75% das pessoas inscritas no workshop, no Quick Mind, vão fazer a FunSaúde. Olha aqui, ó. 100% das pessoas, 100% das pessoas dispõem de 1 a 2 horas por dia para estudar apenas. Só tem de 1 a 2 horas. Aí você me diz se você não tem que usar a aprendizagem acelerada. Precisa usar. Precisa usar. Aureniva, é muito pouco tempo? Não, se você tiver muito tempo, dias pela frente. Mas se for uma coisa assim, muito conteúdo, tá certo? Que você precisa estudar, for um conteúdo muito extenso, muito mesmo, e você tenha só 1 a 2 horas por dia, em pouco intervalo de tempo, você tem que ser ninja mesmo. Excesso de distrações, 50% do tempo, 100% não usam plano de estudos, 100% das pessoas que responderam esse questionário não tem nenhum plano de estudo, nem usam técnica nenhuma. Olha aí, gente. Olha como se você usar, você vai para outro nível. Outro nível. 100% fica mais ansioso na fase de preparação. E aí tem alguns comentários aqui, ó. Escolhe só um comentário. Tá, diz assim, tenho vontade de estudar, mas quero que o mundo desapareça quando estou estudando. As distrações e a incompreensão dos que estão ao redor são os maiores inimigos. Desde a faculdade, estudo fora de casa porque é muita distração. Então, isso aqui é um fator emocional que eu considero muito, tá? Isso aqui atrapalha muito. Porque é tipo assim, a blindagem que essa pessoa que respondeu isso precisa ter é muito grande. Por quê? Se ela não tiver essa blindagem, escuta o que eu vou dizer, não sei se a pessoa que fez isso vai assistir esse vídeo, mas se assistir, eu te digo o seguinte, se você, mesmo estudando fora de casa, em casa, você tem um ambiente, que eu falei muito sobre ambiente no curso, um ambiente caótico, você pode perder, se você não tiver a técnica certa, fazendo a coisa certa, você vai perder grande parte do que você aprendeu. Você vai esquecer grande parte do que você aprendeu. Não dá tempo de falar muita coisa sobre isso, mas assim, eu cheguei a falar sobre isso lá no começo, hoje de manhã. Eu disse o seguinte, a usina de memória está no sistema emocional, que é o hipocampo, mas hoje a gente sabe que a memória, aliás, a atenção, junto com a memória, ela está espalhada por várias áreas do cérebro, ela não está num canto só. Existe uma usina, sim, mas não é só ali. Tem outras áreas, sim, que existe a memorização. Existe um processo atencional, que eu chamei de memória atencional, certo? Esse nome fui eu que chamei, tá, gente? Então, existe essa questão que precisa ser tida com relação ao ambiente que você está estudando. Então, você precisa ter uma força interior muito grande, uma motivação muito grande, usar a ponte ao futuro, se ver lá na frente, se ver com seus ganhos, com o que você vai ganhar, para você conseguir estudar, mesmo que você esteja fora de casa, você conseguir chegar em casa e, mesmo assim, ter resultados. Beleza? É isso, gente. Então, eu vou finalizando por aqui. Então, para você
que esteve comigo, né, aqui nesse treinamento. Eu agradeço muito, né, por isso. Eu fiz o máximo para que essas 3 aulas, que são aulas, né, que as primeiras 2 foram aulas de aquecimento, e essa aula agora no final é uma aula de respostas, então que elas tenham um grande proveito para você. Se você esteve presente ou não aqui comigo, né, durante o dia de hoje, que você assista a gravação, tire suas dúvidas e nós vamos ter o nosso encontro, mais um encontro, tá? E vai ser um encontro de feedback. Não vai ser um dia de aula, vai ser um dia de feedback. Eu não vou trazer mais coisas novas, eu acabo trazendo, né? Mas eu digo assim, de aula, de slide, não vão esperando por isso, porque não é esse o foco. O foco é estilo mentoria. O que é a mentoria? Eu vou chegar, vou abrir aqui, quem estiver lá vai... se não quiser falar com o microfone, bota aqui no chat. Ora, Nívia, eu estou em dúvida nisso, eu falhei nisso. Ok, pronto. Então, eu respondo, dou feedback direto e a gente segue, ok? Então, é isso. Gratidão, gratidão e gratidão pela presença. Então, aqui eu estou orgulhosa com a minha blusa aqui do Quick Mind, ó. Orgulhosa da minha blusa, é um método que eu acredito absurdamente. Estou tirando foto, gente, a pessoa está filmando. Então, assim, acredito muito nesse método, já vi ele funcionar há muitos anos, eu venho acompanhando isso, né? Como eu disse aqui, eu tenho um case aqui meu, assim, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, meu Deus, enorme, que é a Maiara, e tenho muitos cases ao longo desses anos, foram muitas pessoas que passaram pelo treinamento Quick Mind e pela mentoria Quick Mind avançado. Então, eu espero de coração que você aproveite. Embaixo desse vídeo tem uma seçãozinha de pergunta, teve alguma dúvida, deixa lá, que a gente responde. E eu desejo para você um estudo maravilhoso, com muita paz, e a palavra que faz todo sentido para mim, quando a gente fala de aprendizagem, sem dúvida, é leveza. Quanto mais leve você for, quanto mais tranquilidade e paz você trouxer para o seu estudo, mais você vai aprender. Sem peso, sabe? Nossa, eu odeio raciocínio lógico, eu odeio. Se você for com esse peso, não vai adiantar, tá? Nossa, nunca gostei de raciocínio lógico, mas ele vai fazer com que eu ganhe mais dinheiro passando na FunSaúde. É isso, tá? Internaliza esse tipo de coisa. Estou vendo aqui os recados. Beleza, beleza. Então, assim, mentaliza isso, essa leveza, essa tranquilidade que dá tudo certo, tá bom? Então, foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela companhia e nos vemos no próximo curso, no próximo workshop ou na próxima mentoria, tá bom? Ou na próxima live, seja onde for. Me segue aí, @AureniviaNeuro, que a gente se vê, tem muita coisa para conversar e vem muita coisa boa pela frente, tá bom? Gente, boa noite. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.